passos, ajude, ó Deus, em suas dificuldades, ó Pai, e faça com que o nosso coração, o coração da igreja, seja grato por essas vidas. Nós te agradecemos por essa noite e pedimos, ó Deus, fale conosco neste momento onde vamos ouvir a Tua palavra. É em nome de Jesus que te oramos agradecidos. Amém. Adorar a Deus é um privilégio, e que bom que você escolheu estar aqui conosco, adorando a Deus esta noite. Você que está aqui presente fisicamente, seja bem-vindo. Você que nos visita, que alegria tê-lo aqui conosco. As pessoas também que nos acompanham através do YouTube, que Deus abençoe sua vida. Agora nós vamos meditar na palavra. No entanto, quem vai trazer a ministração da palavra hoje não sou eu, mas o pastor José de Arimateia. Eu gostaria de convidá-lo a vir aqui à frente, a somar nesse púlpito e ministrar daquilo que Deus colocou no seu coração, diretamente aos nossos corações. Nós vamos orar pela vida do servo do Senhor e vamos permitir que o Espírito Santo fale conosco, usando a instrumentalidade do seu servo. Erga uma de suas mãos para cá, como forma de abençoar o servo do Senhor. Deus amado, nós queremos colocar o pastor José de Arimateia na tua presença. O Senhor conhece a vida dele. O Senhor tem dado a ele a tua palavra e ele há de compartilhá-la conosco neste momento. Então que o Senhor use a vida do teu servo com poder, que o nosso coração seja compungido pela tua palavra e que, ouvindo a instrução do teu Espírito, nós desejemos obedecer para a honra e glória do nome de Jesus. Pedimos isso, amém. Graça e paz, igreja. É bom estarmos juntos para louvar, adorar esse Deus que é tudo em nossas vidas. Antes de nós entrarmos no texto, eu queria dar um pequeno relatório, porque eu sei que alguns irmãos oraram por nós nesse tempo. Quando nós saímos daqui em 2007, nós fomos para o Maranhão trabalhar com comunidades quilombola na Baixada Maranhense. Fomos morar na Baixada Maranhense, Pinheiro. Nessa época nós ainda éramos da MIAF e ficamos ali 2 anos. As nossas filhas que sofreram, adoeceram, na verdade elas não se adaptaram e a gente voltou para São Paulo, ficamos 2 anos em São Paulo. Nós não ficamos no ministério. Obrigado. E depois nós fomos para a Primavera do Leste, Mato Grosso, trabalhar com plantação de igrejas. E ficamos ali 5 anos. Primavera do Leste, uma cidade da soja. Chegou o nosso tempo ali, nós fomos convidados pela segunda igreja de Itatiba e retornamos para São Paulo novamente, para o interior. Ficamos ali 2 anos. Depois fomos para Varginha. E ficamos na segunda igreja de Varginha durante 5 anos. O ano passado chegou o nosso tempo lá também. E para onde vamos? Nós não recebemos nenhum convite. Vamos voltar para Londrina? A gente sempre falava que a gente voltaria para cá. Depois passou. A gente gostou muito daqui. E desse tempo, passamos por lutas, mas Deus foi conosco em todos os momentos. Deus, Ele é fiel. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, o título da mensagem, os reflexos da santidade na vida do crente. É o trabalhar, o agir de Deus nas nossas vidas a cada dia. Mateus capítulo 5, versículos 13 ao 16. A palavra do Senhor diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte.
E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que veja as suas boas obras e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Pai, a tua palavra, peço que o teu doce Espírito trabalhe nossos corações nessa noite e que ela faça diferença no nosso viver diário. No nome de Jesus. Amém. A irmã Zélia leu o texto de 1 Pedro, que vai falar da santidade desse Deus santo, separado, e que tudo que se relaciona com Ele deve ser santo. No caso, somos nós. Viver essa vida de santidade na presença de Deus. Que privilégio! Para o homem, para o ser humano que foi resgatado, que não tinha esperança, e agora vem para a presença desse Deus, e Deus faz cidadãos do céu, para viver uma vida para o seu louvor. Então, santidade é o processo pelo qual abrimos mão do nosso eu e nos colocamos à disposição de Deus para que Ele imprima o caráter de Cristo em nós. E nós sabemos que isso leva tempo, isso é dia a dia, dia após dia. Sei que alguns de vocês sabem que eu fui alcoólatra. Usei outros tipos de droga, mas eu fui para o alcoolismo. Quase 20 anos. Muito trabalho para minha mãe. Dormia na praça, me perdia, mas Deus me alcançou. E depois, na caminhada, percebendo que Deus me libertou do vício, do processo de abstinência, mas eu fui percebendo que tinha mais coisas, que não era visível, que Deus queria mudar na minha vida. E eu digo assim, que a gente esconde algo lá no fundo do nosso coração e coloca uma chave, ninguém entra, e a gente precisa mudar. Precisa mudar para viver essa vida de santidade, para que as pessoas vejam em nós a diferença. Deus, Ele imprime o caráter de Cristo em nós para sermos santos e para que essa santidade tenha um significado em nossa existência corrompida. Caso contrário, Ele nos levará logo, porque esse é o processo. Jesus disse aos seus discípulos que deveria exercer, através da santidade, influência na vida das pessoas. Nos tempos de Jesus, a vida das pessoas estava sem direção, sem rumo, sem propósito. E ele chega a dizer o seguinte, lá em Mateus 9:36, e vendo a multidão, teve compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelha sem pastor, sem direção, pessoas feridas. Isaías vê isso no capítulo 42, e ele diz que quando Jesus viesse, ele ia tratar aquelas pessoas, que, mesmo que estivessem com a luz fraca, mas ele ia fazer com que se tornasse um clarão. Aquelas pessoas que eram desprezadas pela sociedade, ele ia cuidar delas. E aqui Jesus está dizendo que olhou para aquela multidão com coração, viu que eles estavam precisando de algo novo. E esse é o nosso papel, queridos, como igreja. Olhar para o mundo, parar e pensar e colocar diante de Deus o que eu posso fazer de diferente. Onde o Senhor quer me colocar para que eu faça diferença na vida daquela pessoa. Porque as pessoas, elas estão sofrendo. Eu não sei como foi aqui, pandemia, mas para nós foi muito difícil. Mas ouvindo algumas palestras que pós-pandemia as pessoas estariam mais depressivas, machucadas. E a igreja precisaria entrar em ação para fazer a diferença. Deus quer usar nossas vidas como sal e como luz.
Consequentemente, era vida sem sabor, amarga ou até mesmo insossas. E nos dias de hoje não é diferente. Muitas pessoas andando no escuro, pessoas precisando de uma mão, pessoas precisando ser ouvidas, mas ela diz assim: quem vai me ouvir? Será se eu posso confiar? Será se ele não vai falar da minha vida? A igreja ela tem que entrar nessa hora, porque eu acredito que nós somos bons ouvidores. E nós vamos interceder. E vai haver mudança na vida dessa pessoa. Tudo isso para a glória de Deus, porque Ele quer usar nossas vidas. Mas como fazer diferença sem ser diferente? Como temperar a vida das pessoas sem tempero do Espírito Santo na nossa vida? Como influenciar se minha lanterna tem a lente embaçada? A santificação nos ajuda a desenvolvermos o que Deus espera da igreja. Como ela faz isso? Primeiro, a santidade nos define. Ela diz quem nós somos. O texto vai dizer: vocês são. E é importante que aqueles que um dia entregaram as suas vidas a Cristo, saibam que agora têm uma vida diferente. De vocês são a luz do mundo. Vocês precisam definir o que vocês querem para as suas vidas. Pessoas estão lá fora precisando de consolo. Será se eu estou vivendo essa vida de santidade? Será se eu estou buscando de fato para que Deus use a minha vida como instrumento nas suas mãos? Pedro vai dizer, 1 Pedro 2,9, que nesse processo, o que nós somos? Raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Que texto maravilhoso! Reconfortante para nossas vidas, diz quem nós somos e o que podemos fazer para esse Deus que transforma vidas, para esse Deus que transforma pecadores em uma nova criatura. Deus quer usar as nossas vidas, não só nesse bairro, mas Deus quer usar nossas vidas na cidade, Deus quer usar nossas vidas no mundo, fazendo diferença na vida das pessoas. Se o pecado nos define como pecadores, a santidade nos define como regenerado. E aí eu gosto desse texto, do texto que a irmã Zélia leu, no 23, que vai dizer assim: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Essa palavra que dá vida, que tem poder e que ela é permanente, que não volta vazia. É isso que Deus quer dar nossas vidas como instrumento nas suas mãos. João também vai dizer, 1 João 1,12, versículo que todos nós conhecemos, mas todos que são chamados, todos quantos que receberam, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Paulo escrevendo aos Romanos 8,14, pois todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. 1 João 3,2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Paulo escrevendo aos Filipenses 2,15, para que vos torneis irrepreensível, sincero, filho de Deus, inculpável, no meio de uma geração pervertida, corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo. Estamos no meio de uma geração corrompida. Estamos no meio de uma geração que cada dia tem se afastado de Deus. E nós precisamos criar meios,
Primeiro precisamos definir o que nós somos, criar meios para alcançar essas vidas. Eu faço parte de um grupo na internet e recebo várias mensagens de algumas pessoas. Estava falando com o pastor Felipe, eu acho esse site muito interessante, porque eles colocam a mensagem, o seu número está lá e eles começam a entrar em contato com você. Eu já estou nesse grupo há mais de 5 anos. Pessoas têm sempre agradecido. Eu coloco pessoas que não eram da Igreja Batista, mas quando eu entro em contato, um exemplo, 2 casais estavam se separando, e orei com eles, pedi para a igreja orar e mandei ele procurar os pastores deles. Hoje eles agradecem. São pessoas feridas, machucadas, e por aí vai. Quando nós abrimos o nosso coração e colocamos diante de Deus, Deus vai usar. Ele vai abrir porta. Ele vai enviar pessoas para que sejam transformadas, para que as nossas vidas também tenham valor. A única maneira de nos tornarmos santos e irrepreensíveis é através da santidade de vida. Esse processo ocorre mediante a operação do Espírito Santo e da palavra de Deus em nós. A santidade diz quem somos. Ela define a nossa identidade, somos filhos de Deus, separado por Ele, santificado por Ele, vivificado por Ele, redimidos por Ele. Agora vem uma pergunta. Qual é a finalidade de tudo isso? Que agora aceitamos Jesus, estamos no processo da santificação, reconhecemos que somos filhos de Deus, precisamos entrar em ação. Porque a santidade, é o segundo ponto, define a nossa missão. O texto vai dizer, vocês são sal da terra e luz do mundo. A santificação define quem nós somos, define também o nosso papel no mundo. Isso parece chover no molhado, mas não é. Se isso nós considerarmos na prática, se praticamos de fato a palavra de Deus. Não tem pessoas, e aí a gente vai falar da gente aqui, que tem quase 50 anos na igreja, mas nunca mudou. Está envelhecendo na igreja, mas não sabe qual é o seu papel no corpo. Existe gente assim, e que precisa mudar, precisa dessa transformação do agir de Deus na sua vida, algo que o pastor Felipe fez hoje, orando por pessoas para que Deus transforme. Mas tem outros que têm 50, 70 anos na igreja, mas Deus está usando as suas vidas, Deus está operando, Deus está salvando através dele, Deus está usando a vida deles para ouvir outras pessoas que estão em desespero, no lugar de trabalho, na sua casa, onde você está. E isso é o cristianismo, que é diferente de outras religiões. Porque eles vivem, a fé é nas obrigações, o cristianismo é totalmente diferente. O cristianismo é uma religião de relacionamento. E não foi à toa que Jesus respondeu o seguinte sobre os mandamentos da lei. Marcos, capítulo 12, versículos 30 e 31. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. São relacionamentos. O viver em comunhão, os uns aos outros, como a gente chama em outros lugares, troca de panela, vamos comer junto. Esse é o cristianismo, que faz essa diferença nas nossas vidas. Outra coisa, uma pessoa entra aqui na igreja, ela é muito bem tratada, e ela vem algumas vezes,
Com o passar do tempo, ela disse, ainda não me decidi por Cristo, mas eu me sinto parte daquela igreja porque eles têm um carinho muito especial. Eles me acolhem com amor. Esse é o processo que precisa mudar nas nossas vidas. Eu lembro de um casal em Primavera do Leste, que a esposa e a filha era crente, mas ele não. E ele ia na igreja. Quando a gente fazia reuniões, grupo, café da manhã, almoço, jantar, ele estava lá. E o pessoal perguntava, você é de onde? Eu sou da Igreja Batista. Por quê? No entender dele, do processo do andar, e como as pessoas tratavam, não tratava ele diferente. Então, ele se sentia parte, mesmo não decidindo por Cristo ainda. Ele fazia parte daquele grupo, porque foi cuidado. Alguém se importou com ele. E é tão ruim quando a gente chega num lugar que as pessoas não olham e nos tratam assim. Alguns dizem, eu não volto mais lá. Se você for no comércio comprar e alguém lhe tratar mal, você vai em outro lugar. Nós precisamos viver em comunhão. No cristianismo, somos estimulados a nos relacionar com Deus e com o próximo. E nesse relacionamento descobrimos a nossa missão. Nós não podemos limitar a nossa vida só no processo quando nós nos convertemos. Aceitei Jesus e agora? Há aquela alegria, mas é um processo da caminhada constante. Quando eu olho para as cartas de Apocalipse, eu fico olhando para Efésios. E a recomendação, vocês perderam a alegria. O que aconteceu com vocês? Vocês sabem tudo. Vocês conhecem os mestres, as heresias de longe. Vocês sabem tudo. Mas vocês perderam o sabor, a alegria de viver. Não podemos perder essa alegria de viver para o Senhor. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12, assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais, mas agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, processo de lapidação nas nossas vidas. Algumas horas, alguns momentos vai doer, mas precisa acontecer. Colocar a minha vida diante de Deus para Ele sondar o meu coração e ver se há algo que está errado em mim. Preciso colocar isso diante de Deus. E Ele vai fazer isso em amor. Esse desenvolver da nossa salvação tem a ver com a santificação. A santificação é o processo em que desenvolvemos aquilo que recebemos do Senhor. A entrada do pecado no mundo que Deus criou trouxe um poder destrutivo que destrói a vida e o seu crescimento. Mas há algo interessante nesse processo, porque Deus enviou Jesus para restaurar, para trazer luz. E a palavra de Deus vai dizer que a luz sobressaíram sobre as trevas. Nós recebemos essa palavra. Temos essa palavra no nosso coração e podemos fazer diferença. A santidade nos coloca na rota do crescimento cristão. Ela nos previne de envelhecermos na igreja, mas de amadurecermos. Nesse processo de querer conhecer o Senhor mais, praticar a sua palavra. E como é que isso acontece, esse processo da santificação nas nossas vidas? Primeiro, ela vai acontecer na fé. Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, ele vai dizer, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 15, não nos gloriando fora da medida dos trabalhos alheios, e tendo a esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. Já Pedro, ele vai dizer, no 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18,
Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Crescimento, desenvolvimento da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Crescimento na graça. E depois no amor. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 16, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Na medida que cada crente cresce nesses aspectos, todo o corpo, ou seja, a igreja também cresce para a glória de Deus. E aí Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 21, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Quando nós entendemos a nossa missão, o nosso papel no corpo, vidas vão ser alcançadas. Se cada um de nós decidirmos no nosso coração alcançar uma pessoa e trabalhar na vida dela o processo do discipulado, não vai demorar muito, ela vai fazer a mesma coisa. Daqui a um tempo, a igreja não vai caber mais. Precisamos expandir. Esse é o processo do discipulado nas nossas vidas. E a partir dessa perspectiva de engajamento com a santidade, que podemos entender bem claro e definida a nossa missão. Para sermos sal e luz, precisamos, antes de tudo, sermos santos no sentido bíblico da palavra. Não ter essa expectativa clara é declarar a inutilidade do nosso próprio chamado. A pergunta é, por que fui salvo e redimido dos meus pecados? Daí Jesus vai dizer o texto, se o sal perder o seu sabor, não servirá para nada. Algumas vezes nós estamos desestimulados e algumas vezes nós não queremos fazer nada. Eu digo por mim. Eu não conheço os irmãos. Talvez não aconteça com vocês. Mas é bom que aqueles que são casados tenham a esposa do lado que nos dá um cutucão para a gente caminhar. Não foi para isso que Deus nos chamou. E esse é o processo de Deus. Deus usa as pessoas nas nossas vidas. Para que haja mudança, para que haja transformação. Mas, em terceiro lugar, a santidade define o alvo da nossa missão. O texto vai dizer, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. O nosso alvo é o mundo. O mundo e tudo que envolve, não apenas pessoas em si, mas sistemas, organizações, arte, política, entretenimento, mídia, educação, internet. Em todos esses segmentos, os crentes têm a missão de influenciar, de fazer diferença, de ser diferente. O alvo dos santificados não pode estar reduzido a si mesmo, a um número restrito. Não. Precisamos caminhar, precisamos alcançar as pessoas. Por isso que existem as organizações missionárias. Por isso que existe a igreja, porque ela é quem envia. Ela é quem ora. Ela é que contribui para que vidas sejam alcançadas. Para que vidas sejam transformadas. E aí, falando um pouquinho do início que eu falei, de trabalhar nas comunidades quilombolas, o que a gente pode perceber da carência espiritual muito grande. Eu acho que menos de 10% das comunidades são alcançadas. A maioria está no Maranhão. Alcoólatras. É muito difícil. E a minha oração sempre é para que as igrejas que estão em São Luís se despertem
para alcançar aquelas vidas, para que envie pessoas, para que faça ações, que faça diferença. Porque numa comunidade que nós fomos trabalhar, a gente tinha o dia de ir, com permissão do líder, lá foi quilombo de verdade. Não é um grupo de ajuntamento. Lá tem casa de forno, tem tudo que era usado na comunidade quilombola. E lá só entra com a permissão, com a autorização deles. Mas outras pessoas entram, constroem grandes monumentos. E aí o missionário chega lá, mas chega pela fé. E essa transformação no coração das pessoas vai haver mudanças. Precisamos orar para que Deus desperte as igrejas que estão próximas para fazer diferença. Por último, a santidade define os nossos propósitos. Jesus deixou claro que a nossa definição, nós somos filhos de Deus. Deixou claro a nossa missão, crescer para influenciar. Deixou claro o nosso alvo, que é o mundo, ou seja, todas as pessoas. E também nos apresenta o nosso propósito. Ele vai dizer no texto, assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que estás no céu. O propósito é que o mundo veja Cristo em nós. E verão isso através da mudança de mentalidade na vida dos crentes que vivem a santidade de vida. Isso vai acontecer nas nossas vidas. O pecado ele veio para deformar a imagem de Deus em nós. E quando nós erramos, e quando nós pecamos, nós estamos dando, alguns dizem, usa esse termo legalidade para Satanás. Porque ele é destruidor, deformador. O pecado é a ruína de todo ser humano, isso nós sabemos. Mas a santidade não. A santidade é o processo reverso. Nela a imagem de Deus é reconstruída. Em nossas vidas, pelo poder do Espírito Santo, nós nos identificamos com Deus na santidade. Ela é a reconstrução de todo ser humano. A mudança, a transformação, a regeneração daquilo que estava morto, que não tinha mais vida, foi regenerado. Isso só através do poder do Espírito Santo. Foi isso que Jesus falou, do papel do Espírito Santo nas nossas vidas. João 10:10 diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu gosto do final desse texto, e Jesus diz, eu vim para dar vida, e vida abundante, vida permanente, vida para sempre. Não importa as lutas, os problemas, vocês terão vida, vocês têm vida. Se o sal, ser sal e ser luz é o que Deus quer da nossa vida, queridos. Mas também é que os outros querem ver em nós. E mesmo que as pessoas critiquem, mas quando elas sabem que ali é um servo de Deus, elas vão lá. Porque elas sabem que aquela pessoa é diferente. O seu testemunho é aprovado diante dos homens. E quando elas o procuram, é a oportunidade de falar desse amor de Deus tão grande, que transforma o homem velho em uma nova criatura. O que Paulo escreve lá em 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, ele é novo, nova criação, nova criatura. As coisas velhas passaram e agora tudo é novo. Há um renovo nas nossas vidas.
E é isso que Deus quer da sua vida. É isso que Deus quer da minha vida. Corresponder a isso só através do sincero processo de santificação. Aí sim, seremos verdadeiramente sal e luz, transmitiremos ao mundo os reflexos da nossa santificação. Amém? Eu quero orar. Eu sei que o pastor Felipe já orou. Mas eu quero orar pela sua vida. E você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, hoje é a oportunidade de reconhecer Ele como Salvador e Senhor da sua vida. A gente, quando evangelizava na rua, pregava nas ruas, quando era jovem, a gente falava que a pessoa mais corajosa é aquela que entrega a sua vida ao Senhor. E é mesmo, porque ela vence todas as barreiras do inferno e se rende aos pés da cruz, se rende a Jesus. E foi isso que aconteceu conosco. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, hoje é dia aceitável. E a Bíblia diz que há alegria aqui, mas também há alegria no céu. Que festa para aquele que se entrega a Cristo, para aquele que se rende a Cristo. E você, com o chamado que Deus fez na sua vida um dia, como é que está? Qual é o seu papel na igreja e na sociedade? Qual é a influência que você tem para fazer diferença, para a glorificação do nome de Deus? Um dia talvez você fez um voto, você se comprometeu, mas esqueceu com o passar do tempo. Deus quer trabalhar no seu coração, Deus quer trabalhar na sua vida, para que o nome dele seja glorificado. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos. Louvamos porque o Senhor permitiu que nós nos reuníssemos nessa noite como igreja, como corpo, como filhos teus, para te adorar. Esse é um momento de comunhão do teu povo. E nós te louvamos por isso. Pai, dá que vidas que estão assistindo, dá que tua palavra faça morada permanente em seus corações, e que haja transformação, purificação, mas também haja em nós daquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós para o teu louvor, porque o propósito final é glorificar o teu nome, mas a nossa missão é alcançar aqueles que ainda não te conhecem. Por isso que o Senhor deixou a ordem, ide. Precisamos despertar, é tempo de despertamento. Então trabalha em nós, Pai. Só o teu Espírito, à luz da tua palavra, pode fazer isso em nós. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe nos nossos corações a palavra que foi pregada. Queridos irmãos, estamos nos encaminhando para o fim da celebração dessa noite, mas antes de acabarmos, temos algo importante, que são os avisos da semana. Eu peço que os irmãos prestem bem atenção e participem das atividades da igreja. Fique atento à agenda semanal da Igreja Batista Aeroporto. Terça-feira, café a coração, às 8 horas na igreja. Terça-feira, célula das mulheres, às 19h30 na igreja. Quarta-feira, culto de oração, às 19h30 na igreja. Quinta-feira, célula de homens, às 19h30 na igreja. Sexta-feira, teremos Você Pergunta, Pastor Felipe Responde. Então, na quinta-feira, vamos disponibilizar uma caixinha de perguntas no Instagram da igreja, que você pode tirar da sua dúvida. Domingo, EBD às 10 horas na igreja. Domingo, culto de celebração, às 19 horas na Igreja Batista Aeroporto. Liberamos mais um vídeo da série Asas da Igreja, Ministérios que Sustentam a Missão. Dessa vez, conversamos com a irmã Zélia, que compartilhou um pouco sobre o Ministério de Mulheres da nossa igreja. A terceira pergunta, Zélia, também é
É uma pergunta que é um assunto muito atual hoje, né? Que seria uma participação da igreja num assunto social muito importante para a gente. Que é o desafio que muitas mulheres passam hoje de abusos tanto emocionais, físicos, né? E como a igreja, como esse Ministério de Mulher pode estar abraçando essas mulheres, como pode estar ajudando essas mulheres que sofrem disso, às vezes até de uma separação. Qual que é o papel do Ministério de Mulheres nesses casos? Olha, é o papel, na verdade, que toda a sociedade deveria ter, a igreja inteira, porque, inclusive, é bíblico o auxílio, né, àquelas pessoas mais necessitadas, ao órfão, à viúva, né, no tempo da vida. A verdadeira religião, né? Isso, exatamente. E nós, né, como esse ministério da igreja, não negamos essa necessidade, pelo contrário. Nós temos essa ideia bem formada e que inclusive é bíblica, né? De acolher nas necessidades, de buscar soluções. Então, se entre nós ou se vendo esse vídeo tem alguma mulher que já passou aqui pela nossa igreja, que convive conosco, que passa por uma situação difícil, nós temos a visão e a vontade de abraçar você, de lutar pelas suas necessidades, de te ajudar a reconstruir a sua vida. Então, um ministério, né, que começa aqui dentro da igreja, mas ele se expande para o mundo em abrangência, né? Sim. Somos uma igreja ativa. Convide alguém e participe conosco. Amém. Então, que tenhamos essa mensagem, aproveitando, eu nem sabia que eles iam colocar esse pedacinho aí, mas que nós como igreja tenhamos essa visão não apenas aqui para dentro, mas para fora dessas quatro paredes. Ai, legal. Então, esse aviso não estava no vídeo, mas a partir da próxima semana, o pastor Felipe começará uma nova série de pregações. Ele falou hoje pela manhã, rapidamente, que será com esse tema Cafarnaum, lugar de milagres. Então, com 7 milagres de Jesus realizados nessa importante cidade de Cafarnaum, que viu muito desse ministério de Jesus, né? Foi por onde Jesus começou seu ministério. Então, coloque no seu coração o desejo de estar aqui presente nesses próximos 7 domingos, na verdade 8, no segundo domingo de julho, é um domingo missionário. Mas coloque no seu coração e esteja presente para ter porção da palavra de Deus. Aproveito para saudar os irmãos que estão aqui, os irmãos que nos visitam, aqueles que estão assistindo online, que tenha sido um culto abençoador à sua vida também. Sabemos que prestamos culto a Deus, mas é tão gostoso quando aquele culto aquece o nosso coração. Aí a gente acolhe a palavra de Deus e leva para a nossa semana, sai daqui abençoado. Para mim foi abençoador, espero que tenha sido para você também. Amém? Convido vocês a se colocarem em pé para cantarmos juntos o hino 9 do nosso cantor cristão. Louvamos, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Louvamos, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos a Deus. Louvamos, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas
celeste fervor e fazer-nos fruir teu afável amor. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fruir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Vamos orar agradecendo a Deus por esse tempo que passamos na presença do Senhor. A irmã Zélia pede para os pais de juniores, crianças de 8 a 11 anos, ficarem no final do culto para uma pequena reunião. Nós vamos orar agora agradecendo pelo culto e ao final quero convidar o pastor José de Arimateia a estar comigo ali na porta, despedindo os irmãos que estiveram conosco. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos pedir que a tua graça continue sobre nós. Muito obrigado pelo culto que a ti prestamos. Como é bom te louvar e te adorar. Muito obrigado pela tua igreja que aqui está presente e juntos nós podemos buscar o teu santo nome. Eu quero pedir, Senhor, que o teu amor nos conduza durante essa semana, que o Senhor esteja conosco em todos os nossos afazeres, que sejamos cheios da presença do Senhor. Nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos dê vitória essa semana sobre o pecado, nos use poderosamente no testemunho da Tua verdade, que o Senhor de fato nos dê resposta às orações que a Ti fazemos, que seja uma semana grandiosa em nossas vidas, e que na próxima semana aqui estejamos como estivemos hoje, para buscar e glorificar o Teu santo nome. Pedimos agora que o amor de Deus nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo nosso Senhor, e que as doces consolações do Santo Espírito conosco estejam e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Cumprimente alguém que está perto de você e vamos para as nossas casas. Um pouquinho, mais um aviso. Irmãos, eu sei que vocês estão sentindo esse aroma maravilhoso, ele está vindo da nossa cantina em prol a Tenda da Paz lá em Angola. Nós temos 3 deliciosas opções de salgado. Então, não perde tempo e vai lá comer um salgadinho. Obrigada.